Vou apresentar-vos uma das mais belas e trágicas histórias de amor que marcou profundamente a cultura portuguesa. A história de que vos vou falar aconteceu em meados do século XIV e foi registada pela primeira vez por António Ferreira, poeta português renascentista, na sua tragédia A Castro. Também no século XVI, em Os Lusíadas, o grande Luís de Camões imortalizaria para sempre os amores de Pedro e Inês e que chegaram ao conhecimento de toda a gente, mudando para sempre o paradigma desse episódio na nossa história e a forma como os portugueses passaram a olhar essa mulher que, diamante mesquinha, se tornou rainha. Vede então como tudo se passou. Dona Constança, esposa do príncipe Dom Pedro, encontra-se no convento de São Francisco, que lhe foi doado por seu sogro, el rei de Portugal, em Alenquer. Cercada pelas aias, no largo, a infanta aproveita já o enfraquecido sol de outubro. Dom Pedro, acompanhado pelo seu fiel e sábio bobo Clarimundo, vinha da caça, ali nos arredores, e avista o grupo feminino. O seu olhar detém-se em Inês, a galega. Os cabelos dourados e olhos safira enlevaram o infante. A bela mulher toma-lhe de assalto o peito. Sente-se atordoado com tamanha beleza, com tamanha altivez e juventude. Verdadeiramente majestosa, simultaneamente inocente e afoita. Os meus olhos não podem apartar de tanta beleza. Ai, bela donzela que me roubas o coração. Sinto o chão fugir debaixo dos meus pés. Senhor, a aia da rainha aproxima-se com um jarro. Sede prudente, não deixeis que vos perscrutem a alma. Cala-te, bobo. Senhor, trouxe-vos carne da caçada que fizemos ainda há pouco chegamos dos montes da Taguia. Obrigado pela lembrança, senhora esposa. Tem mais, senhora. Retiro-me para os meus aposentos. Amor à primeira vista, tal me está a acontecer. Mulher bela como tu, tão bela como tu, um sonho me faz viver. Os teus cabelos dourados, os teus olhos safira, encantam os meus. Mulher linda como tu, admira. Bela donzela, que me roubas o coração, a tua beleza, a minha paixão. Dois corações que se unem num só ser e emoção. Dona Constança, não quero, encontrei outra paixão. Amor à primeira vista, tal me está a acontecer. Mulher bela como tu, tão bela como tu, um sonho me faz viver. Bela donzela, que me roubas o coração, a tua beleza, a minha paixão. Dona Constança dá à luz 2 anos após o enlace matrimonial. No decurso do tempo, Dom Pedro torna-se mais impetuoso e menos recatado. O desejo invade-lhe as entranhas, cega-o, enlouquece-o e o assédio de Inês intensifica-se. Não por vaidade masculina, mas porque tanto amor não cabe dentro do seu corpo. Sentia uma paixão arrebatadora e incontrolável que o consumia e o conduzia à desmesura e ao desafio de todos os limites. Senhor, deveis precaver-vos das más línguas. A corte é palco de conspirações, traições e invejas, bem o sabeis. Celeste dos murmúrios do povo. Deixaram de ser leves murmúrios há muito. São antes gritos despeitados que tomam a dor de vossa legítima esposa aos olhos dos homens e Dos homens só, Clarimundo. Dona Inês ainda não se deu aos caprichos do amor, ainda que lhe leia nos olhos, no semblante, ainda que a sinta tremer na minha presença. Senhor, vigiai e ficai atento.
todos os olhares se voltaram para vós naquele malfadado sarau, no Paço, em Lisboa. Se dúvida havia, ali se dissipou, pois se não desviaste o olhar nem por um segundo da galega. El rei e nossa rainha pareceram bem contrariados. Mas o que um homem pode contra o colo da garça, Clarimundo? Mesmo se ligados por parentesco? Acaso vos esqueceis que após esse incidente, a infanta se apressou a convidar Dona Inês para madrinha da criança que vai nascer e que há de ser varão, se Deus quiser. Que são artimanhas de mulher que se sabe preterida e a senha do povo e da fidalguia, quem a sossega. E que mal poderia causar Inês, uma indefesa mulher? Ela amacaste, senhor, para o povo barregá, e os irmãos, desmedidamente ambiciosos e castelhanos, bem sabeis, mudam de opinião muito facilmente, sempre a intrigar para daí retirar proveito. Sabeis bem que a ambição dos bastardos é superior à dos príncipes. Pretendem pela força e conspiração o que o berço lhes veda. Escutai a voz de todo o reino. Senhora, tenho um pedido a fazer-vos, se me permitirdes. Falei, se me for possível. Desde que vos acompanhei para vos servir neste novo reino, nunca mais voltei à Galiza. Muito me alegraria poder voltar à minha terra e rever meus irmãos. Estes encontram-se em paragens fronteiriças e fizeram-me saber. Pedem que lá me junte a eles, se passardes sem os meus préstimos. Olhai, sabeis que agora, com a morte do meu segundo filho, o laço de parentesco vos unia a Dom Pedro diluiu-se, e bem sei o cerco que ele vos faz. Senhora, eu nunca esbocei qualquer incentivo sobre o seu esposo. Eu sei, mas sois mulher, e ele é o futuro rei. Uma mulher resiste à corte de muitos homens, mas não resiste por muito tempo à corte contínua. A promessas sentidas e palavras verdadeiras, o que aparentam ser do mesmo homem, o que pode estar contra o infante. Talvez esses dias de afastamento sirvam para refriar os impulsos do meu senhor. Fico-vos grata por vossa amizade. Fico-vos grata pelo agrado, mas ainda parte mais por vossa amizade. Garanto-vos que resistirei a Dom Pedro enquanto me for possível. Assim deve ser, Inês, por nossa amizade. Dom Pedro é o meu amor, de constância amiga só. Meu coração está dividido, mas o amor mais alto falou. Seus segredos guardai, Constância me confiou. Não sei se eu poderei trair, mas o amor mais alto falou. Chegar aos ouvidos do príncipe a ausência da amada. Dom Pedro achara a ocasião perfeita para conseguir os seus intentos. Longe da infanta, talvez a aia sucumbisse ao amor que os unia, que era evidente e cada vez mais forte. O seu filho barão, Dom Luís, não resistiu e faleceu pouco depois de nascer. Com a morte do infante, morreu também o laço de parentesco criado entre Inês e o futuro rei e que deveria ser o suficiente para impedir um relacionamento entre ambos. Talvez assim, na sua Galiza natal, não se consumisse pela culpa, antes se deixasse abraçar pelo fogo que o amor desperta. Ó bobo, Clarimundo, apressa-te, saímos breve para Chaves. Nova montaria, senhor? Não, desta vez não se trata de caçada. Iremos fazer justiça em nome do rei. O meu pai me mandou fazer e não deve tardar. Levo pouco
os homens, mas de confiança, não serão precisos mais. Clarimundo estranhou a coincidência dos factos. Sabia Dona Inês ausente nas terras fronteiriças de Galiza a tratar a melancolia que o afastamento dos seus provoca e a exaustão de resistir às investidas reais. Sentiu o sabor do artifício, mas não o deixou transparecer, porque o chicote do seu amo irascível erguia-se muito facilmente e sem piedade. No dia seguinte à sua chegada, Dom Pedro levantou-se cedo e bem disposto. Vamos, Clarimundo. Horas de iniciar montaria e percorrer esses montes viçosos que alimentam o espírito. Todos os fidalgos que o acompanhavam obedeceram à ordem do príncipe e aprontaram-se rapidamente. Quando deram por si, a montada tinha já passado as terras da Raia Transmontana. Porém, adivinhavam a urgência desbragada do príncipe e este não pretendia parar. Quando ao longe avistaram homens de armas, os seus companheiros sugeriram que enfriasse a caloria, queriam ficar em perigo. No entanto, Dom Pedro, impetuoso, mais incitava ao cavalo. Bem-vindo às nossas terras da Galiza, senhor. Vosso pai sabe-vos por cá? Não lhe disse, pois nem eu sabia. Decidi cavalgar por esses montes fora e quando me apercebi já não me encontrava em meu reino, mas sim em vosso. Então, já que aqui estáis, aceitai a nossa hospitalidade. Acompanhai-me, E vossa irmã encontra-se melhor das melancolias que a afligiam? pois vim de vós mesmos confirmá-lo. Só de se encontrar nas mesmas terras da Amarga, Pedro iluminava-se. Poder respirar o mesmo ar, abarcar o mesmo horizonte e pisar o mesmo chão de Inês era um bálsamo para a sua alma. Os dias passados sem avistar Inês foram tortuosos, parecendo que a eternidade o apartava do seu amor. Ansiava por pousar os olhos no seu belo rosto emoldurado pelos longos e loiros cabelos e admirar o colo de garça que o prendera para não mais soltar. Vislumbrava-se já o castelo no cimo da colina. As pedras robustas da fortaleza abrigavam a frágil donzela que aguardava em sonhos o seu príncipe, longe de imaginar que as suas premonições noturnas se concretizavam. Inês, vim de cá, cheguei com ilustre companhia. Senhor, o que nos traz por estas bandas? Vós, Inês, ainda fingis não saber? Ser-vos-á o meu sentimento tão desprezível? Não, claro que não. Mas sou amiga da Ana Constança e não lhe quero mal. E somos compadres. Não podemos, não devemos errar. E a mim, Inês, queres-me bem? Se me queres bem, esquecei a infanta que se encontra no lugar que conquistou e é seu por direito. Atentai, digo, a posição de infanta e de futura rainha, porque o meu coração, esse é vosso desde o primeiro momento em que vos vi, me arrebataste a alma. Nada nos impede, Inês, o infante não sobreviveu e o parentesco que nos unia não existe mais. Havendo engano, repete tudo. Princípio. Vamos lá. Podem começar. Inês, vim de cá, cheguei com ilustre companhia. Senhor, o que nos traz por estas bandas? Vós, Inês, ainda fingis não saber? Ser-vos-á o meu sentimento tão desprezível? Não, claro que não. Mas sou amiga da Ana Constança e não lhe quero mal. E somos compadres. Não podemos, não devemos errar. E a mim, Inês, queres-me bem? Se me queres bem, esquecei a infanta que se encontra no lugar que conquistou e é seu por direito. Atentai, digo, a posição de infanta e futura rainha, porque o meu coração, esse é vosso desde o primeiro momento em que vos vi e me arrebataste a alma. Nada nos impede, Inês. O infante não sobreviveu e o parentesco que nos unia não existe mais. Sem ti não sou nada, sem ti meu mundo desaba. Sem ti sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vai, sem ti meu amor, eu não sou ninguém. Enquanto houver mundo e a terra girar, até ao fim do mundo, Irei sempre te amar. quando tuas bocas não se podem beijar.
tristeza que vem, sem ti, meu amor, eu não sou ninguém. Os dois amantes selaram o amor que os unia com um beijo. Nos dias seguintes, viveram a tórrida paixão com a liberdade desbragada dos apaixonados inconsequentes. Mas a imensidão de um amor que se anuncia aos quatro cantos do mundo causa sempre transtorno, invejas e sanha. Com Pedro e Inês não seria diferente. Regressados a terras portuguesas, os amantes foram incapazes de conter o sentimento. Antes os escancaravam numa desmesura provocadora de quem vive livremente, longe de convenções, preceitos e conveniências. Tal comportamento enfurecia a corte e o povo. Todos destilavam veneno sobre a galega, a feiticeira do príncipe que conduziria o reino à ruína. Alheios a premonições, Pedro e Inês amavam-se nas areias do Baleal e nas sombras que a Tauguia lhes oferecia. Eram vistos juntos a miúdo, rindo, de mãos entrelaçadas, despojados de vergonha e de culpa, anunciando um tempo novo. Senhor, perdoai-me as palavras, não me leveis a mal, eu... Vá, dizei, juro não vos castigar. Sei que não ireis aguentar sem dizer o que pensais. Fará antes o que eu penso. No meu pensamento não há lugares para sanhas, invejas e premonições demoníacas. Já no reino, tentai ser mais discreto. Desde que me lembro, sempre assisti ao concubinato régio, com exceção do meu pai, que não se lhe conhecem deslizes. Por razão ofenderia assim tanto o meu relacionamento? Por não ser só um simples relacionamento e todos o pressentem. Adivinham as loucuras que serias capaz de cometer em nome deste amor. Temem a intriga dos Castro, que vos influencia em tomar parte das questões de Castela contra o vosso primo Pedro, vosso homónimo. Ainda que tivesseis direito à coroa castelhana, por seres neto de D. Sancho IV, pai da nossa ilustre rainha, vossa mãe. Sabeis que colocaríeis o tratado de paz em causa. Vosso pai já vos fez chegar todas estas preocupações, problema que tem conseguido afastar durante o seu reinado. Uma guerra seria uma catástrofe para o reino. Já acabaste, bobo? Digo-te o que disse a meu pai. Amo profundamente aquela mulher e dela não me apartarei por não ser capaz. Mas julgais-me tão fraco para ceder a tentações e enleios de alcova? Mesmo em estado de alerta, quando se ama, pode facilmente ser enredado. A paixão convida-nos a estupidez e a pensamentos pouco razoáveis, senhor. E o destempero desse vosso amor é ofensivo ao olhar de todo o reino. Acusam Inês de ambição desmedida. Mais de concubina, quer ser rainha. Lá deixa o povo escapar entre os dentes quando vê passar a vosso lado. E vosso pai impacienta-se, se não por vós, por aquela que amais. No outro dia, enquanto passeavas com vossa amada, 3 corvos vos seguiam. Sabeis que não é bom presságio. Assim conversavam Pedro e Clarimundo, expondo o laço contraditório que os unia. Mais do que o senhor e o seu bobo, observavam-se 2 amigos que se querem bem. O bobo, homem sagaz e habituado a pantominas, tudo observa, interpreta e conclui. Às vezes, parece mais filósofo e sábio do que bobo. Por isso, D. Pedro privilegia. É dos poucos que se atreve a dizer o que pensa sem constrangimentos, mas sempre acautelado, porque a ira do seu ano é lesta e contundente. Senhor, perdoai-me interrompê-los, mas pediram-me que vos entregasse prontamente este recado. Está entregue em mãos, podeis retirar-vos. Clarimundo, Inês recebeu ordem de expulsão do reino. Meu pai obriga a sair da corte, ainda hoje, movido, diz aqui, pelo grande escândalo e desagrado que a maridança com o infante provoca no reino. Tenho de saber onde se recolherá, se ficará bem. Não posso viver sem ela. Parece que os meus conselhos chegaram tarde demais, mas sossegai que irei saber por vós o que vos inquieta. Se me permitirdes, voltarei com novidades. Vai e descobre onde Dona Inês se irá recolher. Perdoai-me, senhora. Resisti até onde as minhas forças me permitiram, mas venceu-me o amor. Ao contrário de vós, que cumpris naturalmente com a vossa obrigação de esposa e de futura rainha. Eu sinto verdadeira afeição pelo homem, não pelo príncipe. Sentiria o mesmo se não o fosse. Oh, como seria melhor que não o fosse. Eu sinto por vós verdadeiro afeto e amizade. Perdoai-me se puderes. Sentirei a tua falta, Inês, minha amiga, e confio nele, mas não te minto. Tua ausência será um alívio para as minhas inquietações. Precisem privarão, já que o Luís, pobrezinho, que Deus se tenha, não sobreviveu. A tua presença dificulta a tarefa, já que o infame só tem olhos para ti. Mas diz-me, onde te abrigarás? Minha mãe do coração me acolherá, Dona Teresa Martins, senhora de Albuquerque e mulher de Afonso Sanches, bastarda del rei de Inês, e ao que parece, aquele que foi seu filho predileto e por quem o rei de Portugal e do Algarve mostra tanto ódio. Partirei ainda hoje para Albuquerque, entre Badajoz e Valência de Alcântara.
Talvez a distância sossegue vosso marido e acalme a ira de seu pai. Senhor, trago novas. Inês parte imediato para Albuquerque. Serenai, o tempo tudo cura e esquece. Não o turbilhão e a força do meu amor e dos meus sonhos. Amo-se a mulher até ao fim do mundo. Esperai, não vades sem mim. Eu serei os vossos olhos e os vossos ouvidos. Diz aqui, amo-te até ao fim do mundo. Que te disse ela? Nada e tudo. Apenas seu olhar e seus gestos falaram. Dom Pedro refugiava-se em Atouguia, na caça e no touril que mandara recuperar. Defrontava o touro como quem enfrenta o inimigo, aqueles que lhe roubaram o amor. Mas a distância e o tempo não apagam um grande amor, e os apaixonados comunicavam-se em segredo, sempre com o auxílio do fiel Clarimundo. O destino traria grandes mudanças. Durante o afastamento de Inês, Dona Constança engravidara. Em outubro de 1345, no dia 31, nascia Fernando, o novo infante que seria rei, criança bonita mas débil. A mãe, após um parto difícil e extenuante, esvaiu-se num olhar de despedida das alegrias que não vivera. Dom Pedro respeitou o nojo, mas não havia indícios de que seu pai permitisse o regresso da amada. Sentindo-se livre, alheio ao desgosto que causaria ao pai e ao escândalo da corte, porque o amor desmesurado não espera, foi buscar a amada e regressaram a Atouguia. A vida corria-lhes de feição. Agora, Inês vivia plenamente o seu amor sem constrangimentos. A ausência de Constância serenava-lhe a consciência e o seu ventre, fértil como um terreno primaveril, ia acolhendo novas vidas. Os seus irmãos insistiam nas intrigas políticas e incitavam Inês a imaginar-se rainha, que se fingia desinteressada enquanto um rubor e um sorriso afloravam nos lábios. O trono de Castela poderá ser seu, diziam-lhe os irmãos. Tentariam convencer Dom Pedro a opor-se a seu primo, Dom Pedro I de Castela, o Cruel. Contava com o apoio de muitos, incluindo da própria tia que se voltava contra o filho. Dom Pedro resiste à armadilha e Dona Maria de Portugal acabará no exílio para escapar à morte ordenada pelo próprio rebento. Esta conjuntura externa, aliada ao facto de Inês pôr bastardos no mundo com imensa facilidade, eram já 3, enraivecia o reino. Inês tinha convencido Pedro a mudar-se com ela e os filhos para Santa Clara, em Coimbra, para o mesmo local onde permanecera outrora a avó do infante, a Rainha Santa Isabel. O povo não via com bons olhos que o chão que acolhia a Rainha Santa acolhesse também o concubinato da Barregã e os 3 bastardos, prova de relacionamento pecaminoso. Junto ao Mondego, com o seu amor e as suas crias, Inês era imensamente feliz, sem imaginar o que o futuro lhe reservava. Senhor, o fidalgo Diogo Lopes Pacheco quer falar. Fazei-o entrar. Em missão de paz e a título pessoal. Dizei. Senhor, a corte encontra-se muito preocupada pela situação em que se encontrais e que me dás mostras de alterar. Recusai-vos receber como uma esposa uma mulher da vossa condição, uma das princesas vizinhas, por exemplo. Apesar das garantias que deste a vosso pai, que não vos casareis com Inês, a corte e o povo temem. A sucessão está assegurada porque não me deixam em paz. Não sei responder-vos a isso, mas tomai cuidado, protegei essa mulher contra a sanha do rei e da corte, se puderdes. Não se atreveriam a tanto. Certamente, Dona Inês vos terá dito as várias conversas que o rei teve com a vossa amada, tentou todos os meios que ela vos deixasse, para casar-vos novamente com uma mulher de vossa condição. Dona Inês recusou, e o rei enfadou-se. Já enviou missiva ao Papa Inocêncio VI, de vossa graça, para não vos conceda a bula de casar-vos novamente com essa mulher. Se já assegurei a meu pai e ao arcebispo Dom Gonçalo que não me casarei nem com Inês, nem com nenhuma outra mulher... Bem, estáis avisados. A minha missão termina aqui. Tomai cuidado, pois o Conselho acha que os irmãos Castro seriam capazes de plantar o príncipe Fernando para vos ver em Castela e um dos sobrinhos tornar-se rei. Obrigada pela sua preocupação. Ide em paz.
O infante preparava-se para sair para uma das suas caçadas. Tudo se encontrava preparado. Despedia-se de Inês e das crianças. Fiquei em paz, não tardarei. Não podes ficar, só desta vez, meu amor. Meu coração está agitado e nada o consegue sossegar. Apenas a presença daquela que eu quero bem me serena e acalma. Não sei explicar estes humores, mas sinto um vazio terrível, como se algo irreparável fosse acontecer. Ora que são disso, senhora, porque pensais isso? Que mal vos poderia acontecer? Acalmai-vos, a minha ausência será breve. Vosso pai, a corte, todo o reino, não me suportam, não imaginam como poderão fazer. Temo por nossos filhos. Não os apoquenteis, exagerais nas razões. Lembrai-vos, amo-vos até ao fim do mundo. É que se deve entrada tão intempestiva, senhor meu rei. Não sabeis que assustais as crianças? Estais acusada de traição e conspiração contra o reino, a favor de Castela. Tais crimes são punidos com a morte. Majestade, sabeis bem que nunca o faria. Nunca foi meu intento conspirar contra o reino. O que pode uma pobre mulher como eu contra o rei e todo o seu reino? Se não respeitais o amor que nos une, a mim e ao infante, pensai nestas 6 crianças que deixarás órfãs, vossos netos. Vós terminastes o vosso fado quando não acatastes o que vos fiz e deixardes o infante. Nada mais há a dizer-vos. Podeis cumprir com a missão. Senhor, não vos trago boas novidades. Inês? O que aconteceu com a Inês? Jaz morta, decapitada por crime de traição. Dom Pedro enlouqueceu, invadiu o sofrimento extremo. O desespero rasgava-o por dentro e dilacerava-lhe a alma, e a raiva e o ódio crescentes tomaram conta de si e jurou vingança. Aqueles que estivessem envolvidos no assassinato de Inês iriam pagar caro tão suez desmando. Desceu o Mondego, era preciso sepultar Inês. Ficaria sob as mesmas lajes frias que abrigavam a Rainha Santa Isabel, sua avó. De seguida, juntou um exército e declarou guerra ao seu pai. Era o primeiro de quem se queria vingar, pois foi ele quem ordenara a torpe e impiedosa sentença. Reuniu os seus homens e refugiou-se no norte, em Trás-os-Montes. Granjou o apoio dos Castro e destruiu os seus inimigos. Quando cercou o porto, os homens de armas eram muitos. Previa-se uma longa guerra civil. Depois, trataria dos 3 carrascos, os cunhados Diogo Lopes Pacheco e Pedro Coelho, e também Álvaro Gonçalves. D. Álvaro Pereira, homem religioso e de armas, companheiro de Afonso IV no Salado, estava incumbido da defesa da cidade. Homem astuto, facilmente percebeu que guerrear contra aquele que viria a ser rei não era aconselhável. A rainha Dona Beatriz queria impedir o confronto entre pai e filho, e o próprio Afonso IV sabia das consequências nefastas do conflito. Também ele guerreara anos antes com o seu pai, Dom Dinis, por ciúmes de seu meio-irmão, um bastardo predileto. Assim, o prior dos hospitalários, Dom Álvaro, através da diplomacia, junto ambas as partes, conseguiu que fosse assinado, em marco de canaveses, o Tratado de Paz, onde se estipulou que o pai e filho governariam a partir de então a meias, e a promessa solene de que o infante futuro rei não se vingaria dos 3 conselheiros que tomaram parte na morte da amada. Estranho pacto para tão forte dor. Corria o ano de 1357 e Afonso IV, pressentindo a proximidade do fim do tempo, mandou chamar os seus 3 conselheiros. Sabia da senha que o príncipe lhes guardava. Aqui estamos, El Rei, a que se deve a urgência. Mandei-vos chamar porque o meu fim aproxima-se e não vou poder proteger-vos mais. Procurai refúgio onde vos aprouver, porque bastará que feche os olhos para que o príncipe vos procure. Conheço bem o meu filho e sei que vos guarda o maior dos rancores. Mesmo morta, aquela mulher faz-se presente. Sinto-a no olhar tantas vezes perdido de Pedro. Não vedes as sandices que comete? Ora o domina uma grande euforia e sai a altas horas em alvoroço, acordando a povoação para a festa. Ora faz justiça com a mesma sede de quem a procura para si. Ora cai no desânimo e chora de desespero e solidão. Os algozes ouviram os conselhos avisados do rei e refugiaram-se todos em Castela. Não tardaria o descanso eterno, levaria El Rei de consciência manchada pela morte da amada do filho, mas com o sentido de dever cumprido, porque antes de ser pai, soube ser rei. Rei morto, rei posto. Dom Pedro subiu ao trono, corria o ano da graça de 1357. Tudo mudou, Clarimundo. Finalmente vou poder vingar a morte de Inês e trazer um pouco de paz ao meu espírito. Mas havias prometido a vosso pai e a vossa mãe. Cala-te, bobo. Sei bem a jura que fiz a meus pais e honrei-a enquanto a rainha viveu. Mas sei ainda melhor a promessa que fiz a Inês nas 2 Ezequias e também a Deus.
vou fazê-los pagar. Já combinei tudo com o meu sobrinho Pedro de Castela. Vou entregar-lhe os fidalgos traidores que tanto quer e ele, de bandeja, me entregará os 3 matadores de Inês. E já diligenciaste tudo, imagino. Estou à espera que me os façam chegar ainda hoje, rapidamente. A espera de Dom Pedro não seria muito longa. Efetivamente, facilmente conseguiram prender 2 dos carrascos, Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves. Diogo Lopes Pacheco, esse avisado por um mendigo que sempre ajudava, conseguiu escapar vestindo as roupas de pobre, metendo o pé na estrada, fazendo-se passar por Almocreve e chegar a terras francesas, a Avignon, onde permaneceu a salvo. Aos outros 2 esperava-lhes horrores e grandes tormentas. Senhores, estão a chegar. Já não era sem tempo. Finalmente, vamos ter com eles. Aqui estão, Álvaro. Bons olhos vos vejam. Pensavas poder escapar da justiça e do que é certo? Mas dizei-me, quem são os outros culpados na morte de Inês? Quero os nomes todos. Senhor vosso pai, nosso rei, ditou a sentença para quem tanto conspirava contra o rei. Então recusai-vos a falar, cães danados. E Diogo Pacheco, também nisto tomou parte? Não, senhor. Não vedes as vezes que vos avisou da sanha do reino contra a Barragá? Não acredito, mas sou paciente. A hora desse também há de chegar. Metei-os a ferros. Amanhã trataremos do resto. Ah, senhor meu rei, espero que tamanha loucura tenha servido para acalmar o vosso coração. Ainda ouço os insultos dirigidos por Álvaro Gonçalves ao rei, chamando-o perjuro, algoz, traidor e carniceiro de homens, do alto da sobranceria de quem pensa que fez o certo. Ah, senhor meu rei, não lhes perdoastes a dignidade enquanto enfrentavam a morte, nem o silêncio face ao interrogatório, por não saberem dizer mais nada. Mandaste arrancar o coração pelas costas a Álvaro Gonçalves e pela frente a Pedro Coelho. E quando trouxeram à vossa presença, ainda quentes e pulsantes, trincaste-os com raiva e nojo e mandaste-os queimar juntamente com os corpos. O povo afastava-se, amava ao rei, mas o ódio também deveria ter limites. Não podiam concordar com tamanha loucura. O amor não pode justificar todas as ações. Saiam cabisbaixos e pesarosos pela agrura e destempero real. A vossa morte decreto, tal não deveria acontecer. Matastes o meu amor, quero ver-te morrer. Meu pai, porquê? Porque me traíste? Minha tão doce donzela, da minha vida partiste. Meu desejo de vingança agora foi saciado. Isto à luz da matança não me terá gloriado. Apressa-te, Clarimundo. Inês aguarda-nos. Mas, senhor, Inês está morta, delirais? Não para mim. Inês sempre estará viva. E vou mostrá-la a todos. Ela será trasladada para Alcobaça, não te lembras? O seu novo túmulo e a glória esperam-na. Neste momento, os meus homens já devem estar a caminho. Mandei-os de surpresa à Santa Clara para que a abadesa não encontrasse impedimentos. Nós vamos já para o mosteiro, aquela que será a eterna morada de Inês e também a minha. Nunca o povo tinha visto tal coisa. Ao longo das 17 léguas que separavam Coimbra de Alcobaça, o povo emoldurava os caminhos e chorava novamente a morte da Barragá, agora tão amada.
Dom Pedro já guardava no mosteiro a sua eterna amada. Assim que o corpo chegou, ainda intacto, apesar de ressequido, e antes que fosse depositado no túmulo, Dom Pedro el Rei ordenou que o erguessem e na sua cabeça depositou a coroa. Inês, minha amada, juro que sendo eu infante, estando em Bragança, recebi por mulher Inês por palavras de presente. Como testemunhas estiveram Estevão Lobato e Dom Gil, bispo da Guarda, aqui presente. Se guardei segredo foi por temor a meu pai, mas agora quero aliviar a minha consciência e oferecer a Inês as honras que merece. Inês de Castro é minha mulher e rainha de Portugal. Perante tais palavras, a estupefação e o murmúrio instalaram-se. Adivinhando o que se passava e para terminar com as suspensões, Dom Pedro ordenou a Dom Afonso que levasse a bula que continha a dispensa papal, para que o infante pudesse casar com toda a mulher, mesmo que lhe fosse chegada em parentesco. Alguns espíritos mais ingênuos e românticos aceitaram a palavra do rei, porém, outros mais espevitados e críticos duvidavam da veracidade da bula e de tal casamento, sem, no entanto, ousarem revelar tamanha suspeição. Dom Pedro, justiceiro, não o permitiria, pelo que tal segredo ou mistério seria levado com ele para sempre. Inês descansa eternamente no monumento de Alva Pedra até ao fim dos tempos, até ao fim do mundo.